Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Às vezes, a gente passa por alguém e não vê. Rotina cada vez mais agitada, as pessoas correm e ninguém quer atrapalhar ninguém. Mas e se a gente olhasse diferente? Setembro Amarelo é isso, porque saúde mental não é luxo, é urgência, é vida real, porque todo mundo sente. Às vezes mais, às vezes menos, mas todo mundo precisa de atenção. Sumaré valoriza cada vida com carinho e cuidado todos os dias. Prefeitura de Sumaré, Sumaré de todos. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Olá, querido povo de Deus, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Nós temos um encontro marcado de segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã, no programa Experiência de Deus. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Olá, muito boa noite para você que acompanha a terceira edição do Jornal Todo Dia desta quarta-feira, dia 1º de outubro, hein? O ano acabando, mas o trabalho das polícias da região, olha, estão tendo muito serviço aí, diversas ocorrências grandes, prisões de influenciadores que faziam o tal do jogo do tigrinho e que também aplicavam golpes, segundo a Polícia Civil, tanto de São Paulo quanto do Rio Grande do Sul. Uma operação nacional que teve ramificações aqui na nossa região. Esse é o nosso destaque de hoje. Você vai acompanhar essa matéria completa aqui na terceira edição do Jornal Todo Dia e também casos aí, infelizmente, envolvendo crianças, casos tristes também em outras cidades aqui da nossa região. 18 horas mais 3 minutinhos no seu relógio da TV Todo Dia. Antes da gente começar, eu queria, como sempre, convidar você a participar conosco. De que forma a gente pode ajudar você através de uma reportagem? Conta pra gente no WhatsApp, hein? 19 3471 2700, 19 3471 2700, nosso canal de comunicação direto com você, ativo 7 dias por semana, qualquer horário você pode mandar e nossa equipe está pronta para atender a sua demanda. Sabe onde esse WhatsApp está disponível? Aqui, ó, no nosso QR Code, você pega o seu celular, abre o aplicativo da câmera e aí sim, você aponta para o QR Code e você vai ter acesso não só ao nosso WhatsApp, mas também ao portal tododia.com.br. Algumas matérias que passam aqui nas diferentes edições do Jornal Todo Dia também estão lá no site, com todas as informações em texto e depois a gente também complementa com os vídeos das matérias que você assiste aqui. Se você quiser só assistir o vídeo, não quero ler a matéria, não tenho tempo para isso, eu vou só ver o vídeo. Tudo bem, fique à vontade. Vai lá no @TV Todo Dia oficial do YouTube, à disposição para você todos os nossos vídeos, o YouTube que mais cresce na região. E se você está aqui no YouTube assistindo essa live, muito, muito obrigado. A gente está batendo ótimos números, uma grande audiência e audiência qualificada. Você aí ligadinho na TV Todo Dia, muito obrigado. Já curte essa live, compartilha, já se inscreve no canal e também para você não perder outras novidades. Também temos outras redes sociais, @Jornal Todo Dia no Facebook, @TV Todo Dia Oficial no nosso Instagram, multiplataformas para você, a TV Todo Dia. E às 18 horas mais 5 minutinhos, a gente está no ar com a terceira edição de hoje. Como eu falei aqui nos nossos destaques, a polícia da região, ou as polícias da região, melhor colocando, tem trabalhado bastante nos últimos dias, principalmente entre ontem e hoje aí. E a gente vai abrir com um caso triste, viu? Se você tem sensibilidade com notícias envolvendo crianças, eu recomendo que você
Pule rapidinho essa matéria, depois volta, mas se você quiser entender serviço de utilidade pública que o nosso correspondente Igor Sedano vai fazer, preste atenção, porque um pai, acredite se você quiser, a gente tem diversos anos de jornalismo, mas tem notícia que deixa a gente estarrecido, assustado, horrorizado, que é o caso dessa notícia. Um homem que foi preso, pois ele estaria oferecendo, olha só, a filha de 3 aninhos, apenas 3 aninhos, para outros homens desconhecidos, e aí você já conclui. O que eu quero dizer, acompanhe a matéria completa. Outros atos libidinosos com outros homens. De início, nós não tínhamos informações, nem a qualificação dele, nem da criança, nem o paradeiro de nenhum deles. Mas iniciamos uma investigação e, graças a Deus, na data de ontem, nós conseguimos efetuar a prisão desse indivíduo, afastando-o do seu ambiente familiar, afastando-o do convívio com essa criança. Como que era o tipo de oferta que ele fazia da filha, por meio de redes sociais? Ele parava as pessoas na rua? Como que era feito isso? Inicialmente, ele fazia contatos com pessoas através de sites. De início, ele procurava pessoas para ter relações sexuais com ele e a sua esposa. E, posteriormente, quando ele ganhava a confiança das pessoas, ele introduzia assuntos pornográficos, inicialmente de forma mais discreta, para ver se o destinatário tinha uma aceitação. Então, ele começava mandando foto da criança, da menina de 3 anos de idade, do bebê, né? Para ver o que o destinatário, o que o outro homem achava. E, a partir daí, ele começava os assuntos pornográficos envolvendo a menina. Ele chegou em algum momento a consumar esse tipo de situação? O que ele chegou a alegar para vocês nesse primeiro momento? Inicialmente, a prisão dele foi efetuada para a gente iniciar uma investigação, bem como para proteger a criança. Mas estamos ainda angariando elementos, correndo atrás de provas para ver se em algum momento ele consumou, mas ao ser interrogado por mim, ele alega que nunca consumou tal ato, que as condutas, as conversas, as atitudes eram frutos da sua imaginação, das suas fantasias, que ele gostava de conversar, de ter esses diálogos pedófilos, né, de pedofilias, mas que ele, no momento mesmo, ele não deixaria que tais atos ocorressem. Em algum momento ele chegou a falar se a esposa tinha ideia do que ele fazia, desse tipo de conversa que ele tinha com outras pessoas, ou isso também é uma linha de investigação que vocês vão prosseguir? Ele diz que a esposa não tinha conhecimento de nada, que inclusive ele escondia o aparelho celular dela, e de fato nós fomos cumprir uma busca domiciliar autorizada judicialmente na casa dele, e quando fomos ver, o celular dele, de fato, estava escondido em cima de um guarda-roupa. Ela também fala que nunca teve acesso às conversas, que ele nunca deixava e que não sabia de nada. Ele tem outras filhas também, maiores, de mais idade? Como que era esse relacionamento nesse primeiro contato que vocês tiveram com ele? Ele tem 3 filhas, né? A nossa primeira vítima, que é o bebê de 3 anos de idade, a menina de 14 anos de idade e a mais velha, que tem 15 anos de idade. Ele também confessou para mim, né, que ele também tinha esses desejos com as filhas mais velhas, mas neste momento, especialmente era a menor, que outrora ele já havia também mandado foto das filhas mais velhas, mas com roupa, para que iniciasse conversa com outros homens nesse sentido de pornografia infantil. Tudo isso chegou até vocês através de uma denúncia feita na delegacia, né, Thalita? A importância de denúncias como essas, né? Exatamente. A nossa testemunha estava praticando ciclismo na zona rural aqui da cidade de Limeira, uma área que pertence aqui à nossa delegacia, o 3º Distrito Policial, e ele foi abordado pelo investigado com, inicialmente, conversas de relações extraconjugais, de relações sexuais a 3, momento em que eles trocaram informações, trocaram contato via WhatsApp, começaram uma conversa e após alguns meses depois de confiança, depois do preso sentir confiança na testemunha, ele começou a introduzir assuntos referente à filha de 3 anos.
A prisão dele aconteceu de maneira temporária, podendo ser prorrogado até transformada numa preventiva, né? Exatamente. A prisão dele foi deferida judicialmente, inicialmente, para que continue as investigações e ele não atrapalhe as investigações, bem como para a proteção da própria vítima e de sua família, né? Mas, no término das investigações, eu vou representar pela sua prisão preventiva e, se depender da Polícia Civil, se depender de mim, ele não vai sair mais. Agora vocês partem também para o lado de tentar ouvir a filha, a criança e também a esposa com uma riqueza de detalhes, né, Thalita? Para chegar num denominador comum, né? Exatamente. Quanto mais informações nós conseguirmos, mais prova nós angariarmos, mais terá sucesso numa futura condenação judicial. Perfeito. Se alguém também já foi abordado por uma pessoa com essas características de abordagem, pode também vir até o 3º DP e denunciar o fato? Exatamente. Um homem de 40 anos, sitiante agricultor. Muito bem, a nossa equipe conversou com a doutora Thalita Navarro, chefe aqui do 3º Distrito Policial, que comanda as investigações desse homem, um agricultor de 40 anos que utilizava da própria filha para suas fantasias sexuais. De Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia. Pessoal, não bastasse esse caso, que é tão difícil até de assistir, né? Um caso como esse, repugnante, e desculpe aí o adjetivo, tá? Caso nojento que a gente tem que noticiar, porque é interesse público, esse cara tem que ser condenado, né? Se for apurado que ele realmente fez tudo isso, fica preso aí o tempo que a legislação mandar, o tempo máximo. O cara desse não pode estar nas ruas de forma alguma. Se ele faz isso com as filhas, imagine que ele não faz com desconhecidos. Vamos para Sumaré também, um caso triste envolvendo crianças que foram resgatadas pela Polícia Militar. Quem tem os detalhes é o nosso correspondente Wagner Salustiano. Policiais do 48º Batalhão de Sumaré resgataram 3 crianças em situação de abandono. O caso aconteceu na noite de terça-feira em uma residência na rua Idalina Rodrigues da Silva, no Jardim dos Ipês. A ocorrência começou como um chamado para atendimento de um caso de violência doméstica. Ao chegarem à residência, os policiais reconheceram um indivíduo do sexo masculino, conhecido pela equipe em situações anteriores de desinteligência e uso de entorpecentes. Desta vez, ele confirmou que havia feito uso de cocaína e bebida alcoólica. Os PMs também localizaram a companheira do suspeito e souberam com ela que havia 3 crianças sob os cuidados do casal, uma de 4 meses, uma de 7 anos e uma de 10 anos. Com a permissão da proprietária do imóvel, que é a avó dos menores, a equipe entrou na residência. Imediatamente, os policiais perceberam a condição insalubre e deplorável da moradia. Tendo em vista que viviam 3 crianças em meio a este cenário, foi dada voz de prisão ao casal em decorrência dos maus tratos. Segundo a Polícia Militar, a criança de 4 meses, inclusive, estava aparentemente mais debilitada e franzina. Por isso, ela foi levada primeiro ao pronto atendimento do Jardim Maria Antônia, para avaliação e cuidados médicos de emergência. Em seguida, foi acionado o Conselho Tutelar de Sumaré, que tomou conhecimento de toda a situação relatada pelos policiais militares. As crianças foram encaminhadas para cuidados de familiares e passam bem. O caso já era acompanhado pelo Conselho Tutelar da cidade. Quem explica é Josué Fernandes dos Santos, conselheiro e coordenador do Conselho Tutelar Sumareense. Nós tomamos conhecimento e a primeira medida foi encaminhar os infantes, as crianças, para a família extensa, como uma medida primária de proteção. Essas crianças estão com familiares agora, então elas estão bem de saúde? Sim, uma delas ficou com a avó paterna e as outras 2 ficaram com uma tia paterna. A gente não está lá todo dia para acompanhar algumas irregularidades no contexto das relações sociais do núcleo familiar. E às vezes os genitores ultrapassam o limite dessas relações e nesse caso a Polícia Militar foi acionada e trouxe ao nosso conhecimento também. Quais são os próximos passos agora do Conselho Tutelar em relação à proteção a essas crianças? Ele vai fazer um acompanhamento. Hoje nós vamos estar já encaminhando em primeira medida para o Ministério Público tomar conhecimento e promover as providências que o caso requer.
O órgão vai agora comunicar o Ministério Público da cidade para acompanhamento da situação da família. Ainda na terça-feira à noite, policiais, conselheiros, pais e crianças foram para o plantão da Polícia Civil, onde o delegado confirmou a prisão em flagrante dos pais dos menores por maus tratos. Eles permaneceram presos e à disposição da Justiça. Além da Polícia Civil e do Conselho Tutelar do município, o caso é acompanhado também pela Secretaria Municipal da Mulher e da Família de Sumaré. De Sumaré, Wagner Salustiano para a TV Todo Dia. 18 horas mais 16 minutinhos, o seu relógio da TV Todo Dia, uma notícia de última hora que o nosso repórter Felipe Gomes acabou de enviar aqui pra gente. Em Santa Bárbara, um réu, por tentativa de feminicídio, ele aplicou 50 facadas em uma mulher. Então ele foi condenado a 18 anos de cadeia e ainda há uma indenização para a vítima de R$100 mil. A gente vai levantar todas as informações, se cabe recurso, se é definitivo, e você acompanha, além da matéria completinha, amanhã, no Jornal Todo Dia, primeira edição, a partir das 7h30 da manhã, também hoje ainda hoje, hein, no nosso portal tododia.com.br, essas e outras informações. Você já viu algum anúncio com uma pessoa famosa, aqueles anúncios bem agressivos, sabe, com letras garrafais, e supostamente uma famosa, um famoso, uma celebridade indicando um produto? Pois é, pode ser golpe, viu? E às vezes nem é aquela pessoa que gravou, é uma inteligência artificial, uma tecnologia chamada deepfake. Ela é usada para simular voz, simular trejeitos e também a fisionomia das pessoas. E olha, gente, quando bem feita, infelizmente engana até quem trabalha com comunicação, com informação. E foi o caso de uma operação, tanto da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, quanto da Polícia Civil de São Paulo, que desmantelou uma quadrilha, uma organização criminosa e prendeu os suspeitos aqui na nossa região, hein? Nas cidades de Piracicaba e também Hortolândia. O caso é complexo, tem muito detalhe e quem acompanhou toda essa cobertura foi o nosso repórter João Victor Viana. Uma vida de luxo exibida na internet. O que o público não sabia é que por trás da ostentação estava o dinheiro de golpes virtuais. A influenciadora digital conhecida como Japa Laís de Piracicaba foi alvo da Operação Modo Selva, deflagrada nesta quarta-feira pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul contra uma quadrilha que usava inteligência artificial para criar vídeos falsos de celebridades, promover apostas ilegais e movimentar milhões em fraudes pelo país. Com uma conta ativa com mais de 120 mil seguidores, a influenciadora é apontada pela investigação como uma multiplicadora dos golpes, ajudando a dar visibilidade a conteúdos fraudulentos e promovendo plataformas clonadas de apostas online. Além da influenciadora, a mãe dela também foi presa. As duas estavam na casa onde moravam em um condomínio de alto padrão em Piracicaba. É uma influencer que é bastante conhecida na cidade de Piracicaba. Ela tinha uma relação bem próxima com esse grupo, ostentava ali uma vida milionária nas redes sociais e a gente conseguiu observar movimentações atípicas dentro de um período curto, 1 ano, 6 meses, de 15 milhões de reais na conta dela e na conta da mãe dela. Essa influenciadora, ela divulgava esses golpes ilegais e, ao mesmo tempo, ela também divulgava essas plataformas de jogos digitais, né? Muitas dessas plataformas, elas têm a possibilidade, elas são regulamentadas, né? Então existe a possibilidade de ter uma regulamentação e ela consegue existir. Há indícios de que também numa dessas nessas inúmeras divulgações de plataformas digitais, havia também a clonagem da página oficial desses bets, né? Então, era divulgado a oficial e era divulgado uma clone que não era oficial. A Polícia Civil de Piracicaba prestou apoio à ação, mas as investigações, no entanto, tiveram início no Rio Grande do Sul, ainda em 2024, com uma denúncia. O trabalho está sendo conduzido pelo Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos, criado há cerca de 1 ano. Além do Rio Grande do Sul e de São Paulo, a operação ainda envolve os estados de Santa Catarina, Pernambuco e Bahia. O crime não tem mais fronteira. Então, hoje o produto é roubado em Minas Gerais, é vendido em São Paulo e vice-versa. Por coincidência, essa mesma pessoa que está sendo investigada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul
ano passado foi alvo de mandado de busca da DEIC de Piracicaba, onde foram apreendidos diversos celulares, computadores, justamente para ela exibir um patrimônio, uma vida, a vida social além do que realmente constava incompatível com o que ela ganhava. A organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas utilizava a inteligência artificial para anunciar produtos falsos. Os anúncios traziam a voz e a imagem de celebridades brasileiras como Gisele Bündchen, Angélica, Juliette, Maísa e Sabrina Sato. Oi, galera. Talvez alguns de vocês já saibam, mas eu tô aqui para reforçar. Você tem só 72 horas para garantir sua mala de bordo exclusiva da Farm totalmente de graça. Após a produção dos vídeos falsos, os criminosos divulgavam o conteúdo em perfis fraudulentos, especialmente no Facebook e no Instagram, criados com o uso de VPN americana para ocultar a localização. As pessoas interessadas nas compras eram direcionadas para sites falsos, onde forneciam dados pessoais e realizavam pagamentos via Pix. Os valores eram processados por meio de empresas de fachada e contas de laranja, incluindo idosas que tiveram suas identidades utilizadas sem o devido conhecimento. Então foi encontrado também um anúncio dizendo que a pessoa poderia pagar o frete apenas de uma marca da Farm Rio, que é uma marca muito conhecida no estado do Rio de Janeiro, e o valor inicialmente é baixo, né? Então a pessoa pagaria o frete de 40, 50, 60 reais. Mas a partir do aprofundamento dessas investigações foi possível obter uma rede de criminosos que se utilizam da inteligência artificial e desses deepfakes para aplicar golpes na internet. Em nossa região também foi preso Lucas Thiago Oliveira de Cerqueira, em Hortolândia. Ele era um dos principais comandantes das ações e ainda ensinava a atividade ilícita na internet. Estudar sobre tráfego pago, pô, não tem erro, tráfego pago, funil de vendas, não tem erro, um feijão com arroz. Velho, tem amigos meus que chegam pessoalmente, né, com mostro os resultados assim, que eu não posso nem 1% do que realmente, né, a empresa tá ali fazendo, né, mas, tipo assim, quando eu mostro assim, cara... Mas o cérebro e grande mentor da organização é Levi Andrade da Silva Luz, que está foragido da polícia. Segundo a delegada, está no Chile e passará a integrar a lista vermelha da Interpol até ser encontrado e preso. Na verdade, ela era a responsável por fazer essa divulgação desses jogos ilegais, mas ela não era o cérebro de toda a organização criminosa, né? O Lucas, que era o principal, ele e o Levi, o principal alvo que orquestrava e organizava o funcionamento de todos os golpes, né? Entre os principais procurados também está Leonardo Salles de Santana. Ele era facilitador de pagamentos e processava as transações financeiras fraudulentas. Leonardo também já é considerado um foragido da Polícia Civil. O perfil dos criminosos sempre jovens, entre 20 e 25 anos, de classe média, e que se utilizam ali do seu conhecimento digital para angariar esses valores ilegalmente e vender uma vida como se a internet desse essa quantidade de dinheiro. Então, mais do que os golpes que eles praticam em si e o prejuízo que eles trazem financeiramente para as pessoas que são lesadas, tem também o impacto social que se causa das pessoas observarem aquela vida e acharem que aquilo ali é real, de que aquilo ali existe. E não existe dinheiro fácil, né? A sofisticação técnica do grupo impressionou até mesmo investigadores experientes em crimes cibernéticos. O grupo criminoso utilizava VPNs internacionais, e-mails criptografados, empresas fantasmas e dispositivos compartilhados para operar múltiplas contas bancárias. Tudo isso para dificultar o rastreamento. A qualidade dos vídeos também chamou a atenção. Os deepfakes, cada vez mais sofisticados, reproduziam muito bem as celebridades nos anúncios falsos, capaz de enganar até pessoas com conhecimento tecnológico. Eles utilizam de várias ferramentas tecnológicas, se utilizam de VPN para dificultar ali, tudo criptografado, para dificultar ali a atuação da Polícia Civil. Eu digo que eles estão sempre tentando ficar um passo à frente da polícia para dificultar
a nossa atuação, mas a gente ainda assim não vai divulgar quais são as ferramentas que a gente utiliza de investigação, ainda que eles se utilizem de ferramentas tecnológicas muito sofisticadas, a Polícia Civil vai chegar. Uma investigação tradicional, você não consegue chegar. Então precisa realmente haver policiais que tenham essa capacidade para conseguir chegar na identificação, porque senão você fica só descobrindo quem é o laranja, quem é o perfil falso, qual o telefone, mas você nunca chega na pessoa. A Polícia Civil também realizou a apreensão de 10 veículos, além do bloqueio de 21 ativos, investimentos ou aplicações, contas bancárias e carteiras de criptoativos. Os valores de todas as movimentações podem chegar a 210 milhões de reais. A defesa da influenciadora Laís Rodrigues se posicionou sobre o caso, afirmando que ela é uma pessoa de conduta ilibada. Segundo o posicionamento, Laís jamais se esquivou de colaborar com qualquer investigação e, se intimada, teria se apresentado espontaneamente para prestar os esclarecimentos devidos. Assim, a medida extrema e precoce de privação da liberdade revela-se, em nossa visão, desproporcional e contrária ao espírito da Constituição da República, que consagra a liberdade como regra e a prisão como exceção. A princípio, as 3 pessoas que foram presas na região não serão transferidas para o Rio Grande do Sul. Apenas todo o material, entre os veículos, motocicletas e aparelhos eletrônicos, serão levados para o Sul. A gente vai ter que analisar, porque a gente precisa identificar os demais suspeitos e a gente faz um apelo também. Identificar essas vítimas, né? Então, muitos desses golpes, o valor, ele é considerado pequeno, mas a internet, ela atinge hoje, eu publico alguma coisa aqui e atinge uma pessoa que está na Austrália, uma pessoa que está do outro lado do mundo. Então a gente precisa que essas pessoas, ainda que esse valor seja, que ela considere aquele valor pequeno, né, independente do golpe, a gente precisa que elas procurem a delegacia e registrem essa ocorrência, porque foram feitos bloqueios em 21 contas, inclusive de criptoativos. E a gente pretende ressarcir, a Justiça do Gaúcha pretende fazer o ressarcimento dessas vítimas, por menor que seja. A operação da Polícia Civil segue em andamento. A corporação alerta internautas de todas as idades para que fiquem atentos a anúncios, procurem as páginas oficiais e não caiam na armadilha da ostentação e do dinheiro fácil, que muitas vezes é divulgado nas redes sociais. É não acreditar nessa vida de ficar milionário do dia para a noite por nada. Então, partindo do pressuposto de que não há um milagre para você ficar rico, já existe algo suspeito nesse sentido. A divulgação por si só do que ele está divulgando para você comprar já é suspeita. E ainda assim, se você tiver alguma dúvida em relação àquilo que está sendo anunciado, você procura nos sites oficiais, né? João Victor Viana para a TV Todo Dia. Sabe quem fica rico fazendo esse tipo de anúncio? Só quem anuncia, pessoal. Se você ainda acredita nesse tipo de dinheiro fácil, tigrinho, bet falsa no caso aí, né? Porque tem as bets que são regulamentadas aí, que o governo Lula aprovou, mas as que não são autorizadas, todo tipo de... Lembra do golpe do bilhete premiado? Olha, eu ganhei 1 milhão, eu vendo para você por 30 mil. Pessoal, é impossível isso, né? Então, agora na era digital a gente tem essa nova modalidade do dinheiro fácil, e aí a gente também tem que proteger nossos pais, nossos avós, que às vezes não tem tanta facilidade com tecnologia. Minha mãe mesmo, esses dias, ia clicar num link lá que ela recebeu por SMS, cara grande assim de ser golpe, né? E aí eu avisei ela para não clicar, etc. É bom a gente orientar também, mesmo que as pessoas não forem idosas, tá? Pessoas que às vezes não têm relação próxima com o digital, não têm essa educação digital, essa cidadania. Então é importante que a gente fique atento, cuidado com o que você vê na internet, procure veículos sérios como a TV Todo Dia, como outros veículos de alcance nacional, para você ter a melhor informação e não cair nesse tipo de golpe, porque prende hoje 20, amanhã surgem 30, surgem 50, é um tema muito delicado que a gente precisa ter atenção. 18 horas, mais 30 minutinhos no seu relógio da TV Todo Dia. Em Santa Bárbara do Oeste, a casa caiu para um homem que plantava maconha. As informações com Nicole Maia. A Operação Ande prendeu em flagrante na manhã desta quarta-feira um homem de 31 anos suspeito de tráfico de drogas na modalidade delivery no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste.
A ação foi conduzida pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Americana. Segundo as investigações, o suspeito, conhecido como Andy, utilizava aplicativos de celular para receber encomendas de drogas e realizava as entregas em pontos combinados com os compradores. Cada porção de maconha, com cerca de 5 gramas, era vendida por cerca de R$100. No momento da abordagem, um homem foi localizado em frente à sua residência, quando saía para receber uma marmita. Durante a entrevista inicial, ele confessou manter uma estufa de maconha no imóvel e autorizou a entrada da equipe policial. No local, os agentes apreenderam 9 pés de maconha cultivados em vasos dentro da estufa, 20 porções já embaladas para venda, 7 envelopes com sementes da droga, além de um simulacro de pistola, um celular e utensílios utilizados no cultivo, como frascos com líquidos, timer e termômetro digital. O suspeito reconheceu a voz de prisão em flagrante e foi conduzido à sede da Disney Americana. Após os procedimentos da Polícia Judiciária, ele foi levado à cadeia pública de Sumaré, onde permanecerá à disposição da Justiça para audiência de custódia. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Você sabia que hoje é Dia do Idoso? Nosso repórter Diego Rodrigues preparou 2 matérias e uma delas, quando a gente recebeu a notícia que ia acontecer, a gente não acreditou, fomos pagar para ver um boxe da terceira idade. É isso mesmo, uma luta de boxe da terceira idade, mas dessa vez não aqueles pessoal que arruma confusão, que quer aparecer na mídia, o pessoal de boa lá de Hortolândia, tranquilo, foi lá, fez sua luta, confraternizou depois e tinham até ring girls. Sabe aquelas moças que ficam com as plaquinhas? Round 1, round 2. Tinham as ring girls da terceira idade. Olha, se eu fosse você, eu ficava por aí, que a matéria está espetacular. A gente vai para o intervalo e já volta com tudo isso e muito mais. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo. O melhor endereço para você ficar bem informado: tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV Todo Dia. Hoje, uma comemoração muito especial. Dia 1º de outubro é o Dia do Idoso. A gente tem uma série de 2 reportagens para mostrar para você. Primeiro, conheça histórias inspiradoras. O Diego Rodrigues preparou essa matéria, mas olha, a cereja do bolo está na próxima. Luta de boxe da terceira idade. Umas matérias mais interessantes que eu já vi, muito legal. Antes da gente trazer luta de boxe, você fica com as histórias inspiradoras. Eu volto, comento e chamo a matéria do boxe para você. Não perca, hein? No Brasil, uma pessoa é considerada idosa a partir dos 60 anos, conforme o Estatuto do Idoso, que garante direitos como saúde, previdência, assistência social, prioridade na vida pública e acesso a benefícios como meia entrada em eventos culturais e transporte coletivo. A população idosa no país já ultrapassa 32 milhões de pessoas, o que representa 15,6% do total, um aumento de 56% em relação a 2010, quando havia mais de 20 milhões, correspondendo a 10,8% da população. Em Americana, estima-se que 47 mil pessoas tenham 60 anos ou mais, ou seja, 19,12% do total. No dia 1º de outubro, quando se comemora o Dia Nacional do Idoso, entrevistamos 2 homens e 2 mulheres da região para conhecer suas histórias e perceber como enxergam as mudanças
no tratamento aos mais velhos ao longo do tempo. Perguntei ao professor aposentado Geraldo Bazanella, de 72 anos, idealizador do Salão do Humor Internacional de Americana e do FECA, o Festival Estudantil da Canção, se nota diferença na forma como os idosos são tratados hoje em comparação com sua juventude. Há bastante diferença, hein? Nós temos, assim, visivelmente, uma transformação na sociedade em direção à solidão para o idoso. Coisa que outrora não havia. Geralmente, as famílias abraçavam seus próprios idosos e acompanhavam-no até o fim da sua existência. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as famílias, por força do mundo moderno, por força do trabalho em excesso das horas numerosas, com ocupações, e de outro lado, a mulher também saiu de dentro do próprio lar e foi complementar a renda, ou foi atrás de um trabalho, de uma qualificação profissional, então ficou um pouco difícil aquele estilo anterior, né? E de repente o idoso se viu sozinho. E aí proliferaram-se as casas de repouso, as internações. Aos 72 anos, Bazanella recorda com nostalgia o período em sala de aula. Aposentado desde 2011, descreve a mudança como brusca. De uma rotina intensa de aulas, parou de repente. Reconhece que poderia ter continuado dando algumas aulas, mas decidiu se afastar por completo. Geraldo fala ainda sobre o que chama de suas ilusões futuras. Foi aí que eu incrementei uns projetos que eu havia criado em sala de aula, como, por exemplo, o FECA, Festival Estudantil da Canção de Americana, onde, através dele, eu passei a provocar a criatividade do adolescente. A adolescência é um período, por excelência, frutuoso. É ali que as coisas se definem. Infelizmente, o ensino médio ele é um pouco incerto para esse pessoal. Ele nem pode entrar no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, já viu que ele não é mais criança. O que fazer? Então, a ocupação com coisas altruísticas, construir uma letra para uma música, construir arranjos, construir assim, uma forma de apresentar a música, vai levar um certo tempo de preparação e o jovem vai estar fazendo algo, como eu disse, altruístico. Casa de repouso definitivamente não está nos planos de Carmen Lúcia, 75 anos, que mantém uma vida ativa. Ela cuida sozinha da manutenção da residência e compartilha sua rotina com orgulho, dizendo que lava, passa, cozinha e realiza todas as tarefas como sempre, sem sentir diferença. Afirma não perceber o peso da idade. Recentemente, começou a frequentar uma academia, incentivada pela neta, e conta que, embora seja cansativo, está gostando. Carmen também comenta sobre os direitos do idoso, como fila prioritária em estabelecimentos e sobre a mobilidade na terceira idade. Minha rotina é a mesma de sempre. Eu lavo, passo, cozinho, limpo casa, eu não tenho faxineira. Eu faço tudo, limpo os vidros, não tem diferença. Vou no mercado, ninguém... Às vezes eu tenho até raiva que tá no idoso, a gente tá lá com as nossas coisas, estão passando bebida. Se puder atropelar para passar na frente, atropela. Nossa, tá difícil. Em termos de mobilidade, para atravessar a rua, ver que é um idoso, a senhora sente o respeito? Não, não respeita. Mas aí não diz que a gente tem que esticar a mão? Eu estico, eles param. Mas eles não respeitam. E as motos, então? Passa por cima, se puder. O educador aposentado João Rodella, que reside em Americana desde 1975, aos 88 anos, mantém a literatura como sua principal motivação. Fã de Machado de Assis e Castro Alves, passou por 14 cirurgias e recebeu 3 avisos de risco de morte. Segundo ele, a leitura é responsável por sua longevidade, e sem ela, não estaria vivo hoje. Escrever. O que acontece? Em 1968,
na cidade que eu morava, que era Tupi Paulista, eu comecei a escrever crônica. Fiquei naquele jornal uns 7 anos, de graça, ajudando, porque eu gostava. Aí vim embora para cá em 75. Fui convidado para o Espaço Literário em 97. E foi uma salvação, porque minha esposa morreu em 96. Então a escrita foi uma terapia. Então hoje a minha rotina é assim, se sobrar um tempinho, porque eu também conduzo o neto para lá e para cá, né? Se sobrar um tempinho, eu leio um livro por dia de 100 páginas. E de 500 só dá para semana. Então eu sou vidrado nisso aí. João ainda dirige e leva uma vida independente, prestes a publicar seu 41º livro. Escreve tudo à mão, enquanto sua neta digita e transfere para o computador, explicou. Recentemente, sua filha criou um blog onde ele publica suas crônicas. O escritor também reflete sobre a morte. Esses quase fui, mas não fui, me deram a coragem de não ter medo da morte de jeito nenhum. Se você disser, amanhã você vai morrer tal hora, é como se não fosse. A minha única vontade era que todo mundo se aproximasse de todo mundo com o coração aberto. Dona Maria Antônia começou a frequentar grupos da terceira idade aos 45 anos. Hoje, aos 86, completa 26 anos oficialmente na terceira idade. Para ela, a vida do idoso segue o mantra: eu quero, eu vou, eu posso. Segundo Antônia, não existe limite de idade para quem tem determinação. Ela oferece ainda uma dica para iniciantes na terceira idade, que foi muito útil durante a pandemia. Quando você vai fazendo uns 60 anos, começa a caçar palavra. No tempo da pandemia, teve uma hora que eu fiquei meio assim, aborrecida. Aí meu filho de Vargem veio me buscar. E tinha um menino de 12 anos lá, e a gente caçava a palavra. Quando acabava aqueles livros, que não era todo dia que podia ir no mercado, que tinha com todos os requisitos para não ir de qualquer jeito no supermercado, para não pegar o vírus. E a gente, então, quando acabava as caças, nós inventava de escrever as palavras de trás para frente. Saía cada coisa interessante. Tudo isso foi bom, deu para me vencer a pandemia. Segundo a idosa, se manter em movimento é fundamental para a qualidade de vida. Ela afirma que caminhadas e os cuidados com a casa são atividades terapêuticas. Ela fala sobre interações geracionais e dá uma dica de longevidade para as novas gerações. Como eu falei para você que eu tenho 90 e tantos amigos, né, que fica, minha filha falou, mas não tem que contar que a senhora vai dar essa entrevista. Mas se eu não falar para meus amigos, para quem que eu vou falar? Tem que falar que eu ia dar essa entrevista hoje, né? E tenho muito amigo. E não tem idade para mim, não. Muitos jovens que contam as coisas para mim. Quando eu faço viagem para mim foi muito interessante. As pessoas que iam conversar comigo, contar seu dia a dia, seus problemas. Então, o velho, o idoso, não tem que se anular. Tem que ver o jovem, as crianças e o idoso tudo como igual. Porque se nós diferenciar, se eu diferenciar eu de vocês, quem sou eu? Entendeu? Então, até a lembrar que eu fui criança, que eu fui jovem e que hoje eu sou uma senhora de 86 anos. Entendeu? E agradecer por eu estar aqui. Fazer como eu. Não beber nem Coca-Cola. Não fumar. Não beber nem café. E comer mais natural possível. Para chegar a essa idade sem nenhuma doença. Nem colesterol, nem diabetes, nem nada. Sem tomar quase remédio nenhum. Então tem que fazer isso. Muito legume, muita verdura e sem vício nenhum. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Que delícia de matéria, gente do céu, que saudade dos meus avós. A minha avó materna foi a última a falecer, ela faleceu em 2015, sobre os nossos cuidados, graças a Deus. A gente tinha condição ali física, financeira, enfim, de cuidar dela. A gente entende que nem todo mundo tem, mas eu tenho muita saudade dos meus avós. Essa matéria é realmente emocionante. E lá em Hortolândia teve o boxe da terceira idade. Só o Diegão Rodrigues para se meter nesse tipo de reportagem. A gente ouviu agora histórias inspiradoras e agora vamos a uma história completamente inusitada. Já imaginou?
um campeonato de boxe da terceira idade é sensacional. Parabéns à Prefeitura de Hortolândia, uma iniciativa espetacular. Confira todos os detalhes do evento com o nosso Diego Rodrigues. A segunda edição do Campeonato de Boxe da Melhor Idade de Hortolândia foi um sucesso. Com direito a Ring Girl, competidores no masculino e feminino, nossa equipe de reportagem acompanhou tudo e mostra para você. Com o ginásio cheio e uma plateia animadíssima, Hortolândia promoveu a segunda edição do Campeonato de Boxe da Melhor Idade, na unidade do Centro de Convivência da Melhor Idade, no Remanso Campineiro. O evento, gratuito, reuniu atletas da terceira idade em clima de confraternização. A iniciativa integrou as comemorações do Dia Nacional do Idoso, celebrado em 1º de outubro, com o objetivo de incentivar a prática esportiva, estimular a socialização e contribuir para a melhoria da qualidade de vida. É muito bom, viu? No começo, assim, quando ele começou a dar aula para nós, mas essa luta não tem graça não, mas agora nós amamos essa luta, viu? E é uma coisa muito boa, a gente fica assim com a sensação muito boa a luta, eu gosto demais, viu? E treinar boxe faz bem para a vida, para o dia a dia, um bem-estar? Para a saúde, para a cabeça, né? Só para a mente e para o corpo, é muito bom, viu? Amei! Perna doendo, mas lutei. Mas eu queria dar umas porradas nele. O luta foi muito boa, a diferença de idade é muito, mas nós deu para controlar a luta. Ficou empate. Ele está 2 anos mais velho que eu, então tem que respeitar, né? O cara é forte. E o boxe é pro bem-estar, para treinar boxe? Fala pra gente, recomenda para todo mundo? Todo mundo que quiser fazer é bom. Qualquer atividade física é boa. Para mim também foi muito boa, porque para mim é uma experiência nova. Você nunca lutei, é a primeira vez. Segundo os organizadores, a competição contou com 35 atletas, com idades entre 62 e 85 anos, participantes dos 2 CCMIs da cidade e alunos das aulas de boxe ministradas pelo professor Alexandre Amaro, do Departamento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência. E essa ideia do boxe surgiu através da gente proporcionar a integração entre os idosos, proporcionar o esporte a todos eles. Para além do esporte do boxe, nós temos várias outras atividades que nós estamos integrando todos para a gente poder melhorar sempre a melhor idade aqui. Um evento desse para gente que é do boxe, para gente que está há muito tempo, já estou há 20 anos, né, nesse meio, é bem importante para a gente para massificar a modalidade, precisa, ainda mais depois do que aconteceu no sábado, né, da luta de boxe. Então o boxe, ele às vezes fica com a imagem arranhada, e o boxe não tem nada disso. Aquilo lá foi um acaso que aconteceu de pessoas que não são do meio do boxe, que se excederam dentro da luta, né? Mas o boxe é isso, essa integração, o boxe, a gente fala, o boxe é para todos, né? Independente se é atleta, se é competidor, se é pessoas que só querem treinar para ter como atividade física. Para você ver, né, que o boxe não tem idade, né? Não precisa ser jovem, não, o boxe é para qualquer idade. Um evento desse aí tem que ficar, né? Tem que ter mais disso, porque é bem importante. Ao todo, foram realizadas 7 lutas, com duelos entre idosos do Remanso Campineiro e do Jardim Amanda. A maioria das lutas foi disputada de forma amistosa, porém, 2 tiveram uma pegada mais forte, obrigando o árbitro a atuar de forma mais efetiva. Os lutadores e lutadoras desfilaram por um tapete vermelho antes de subirem ao ringue, demonstrando muita simpatia e animação. As Ring Girls também deram um show, contribuindo para o clima festivo e divertido do evento. Isso aqui é maravilhoso, certo? Eu faço boxe com ele também. É muito bom, é perfeito. Tanto para nossa saúde, para nossa alegria, né? De estarmos aqui tudo junto. É muito bom. A gente não fica doente, a gente deixa a doença lá fora. Graças a Deus, a gente não fica doente. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Fala a verdade. Nossa senhora, que a gente riu aqui. Espetacular, espetacular. Parabéns, Prefeitura de Hortolândia. Não tem como não falar isso. Esse evento, olha, tinha que se entrar para outros municípios, o pessoal fazer um campeonato estadual. Porque assim, pessoal, não tem violência, não é uma agressão.
pessoal, às vezes, o juiz precisou interromper ali, mas é um clima festivo, confraternização, a saúde, né? Eles estarem bem, dispostos, vivos, é isso que importa. Parabéns, mas todo mundo, tá? Todos os envolvidos, prefeitura, a quem participou lá, aos atletas, né? A nossa equipe também, que espetáculo. Essa matéria está disponível em @TV Todo Dia Oficial, para você compartilhar lá no YouTube, também está no nosso site, tododia.com.br. Olha, pessoal, muita gente fala, só tem notícia policial, só tem notícia ruim. E aí, uma notícia dessa é para engajar, é para você ir lá, deixar seu like, para você mostrar para os amigos que essa é inusitada, eu nunca tinha visto. 18 horas, mais 50 minutinhos, 10 para 7 da noite. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem previsão do tempo e muito mais. Fique aí. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo. Nesta quinta-feira o tempo pode mudar. Sol pela manhã com muitas nuvens e já no período da tarde e à noite há possibilidade aí de pancadas de chuva. Então vamos lá para a Americana e também Santa Bárbara do Oeste. Vão começar o dia com a mínima na casa dos 19 e a máxima chegando somente nos 31 graus. Já Nova Odessa e também Sumaré com a mínima de 20 e a máxima nos 33 graus. Hortolândia vai começar o dia com a mínima na casa dos 17, mas a máxima vai chegar nos 34 graus. Paulínia com a mínima de 19 e a máxima chegando somente nos 31 graus. Campinas com a mínima na casa dos 18 e a máxima chegando nos 32 graus. Limeira, mantendo aí a mínima no 19 graus e a máxima chegando nos 33 graus. E para fechar, Piracicaba vai começar o dia com a mínima 19 e a máxima mantendo aí nos 34 graus. Volto com você aí no estúdio. Essa previsão do tempo não ajuda em nada ao abastecimento de água americana, que está sendo criticado por geral, todo mundo, inclusive vereadores que apoiam o prefeito Chico Sardelli não estão satisfeitos com a gestão do DAI. Confira mais informações com a nossa repórter Cristiane Azanha. O decreto anunciado pelo prefeito Chico Sardelli do PL e publicado em edição especial no Diário Oficial do Município dominou a sessão da Câmara desta terça-feira. De acordo com o documento, fica decretado o estado de emergência pelo período de 180 dias. A justificativa foi em função da forte estiagem e escassez hídrica, com a finalidade de evitar colapso no sistema de abastecimento, inclusive considerando a possibilidade de racionamento. O que chamou a atenção foi a unanimidade das críticas. Diferentemente de reuniões anteriores, nenhum dos 19 vereadores se manifestou em apoio à atual gestão do DAI. Até mesmo os membros da base aliada do prefeito cobraram respostas. O vereador Jean Mizoni, do Agir, foi autor de um requerimento pedindo informações oficiais ao DAI sobre a situação do abastecimento da cidade. Isso é
É muito ruim. Até quero deixar aqui, quando a gente fala de crise hídrica, a gente não está falando só sobre falta de água. Muita gente não tem essa ideia. Crise hídrica é sobre vários fatores. Se você dá um chat GPT aí, algo simples, a gente fala sobre falta de chuvas, mau uso de água, problema de gestão, crescimento populacional urbano, são vários fatores sobre crise hídrica. E eu quero pontuar algumas perguntas que tem nesse requerimento, que eu acho que vale muito a pena, porque mesmo com a coletiva de imprensa, eu acho que isso não ficou claro para todos os vereadores aqui, né? Então, por exemplo, a pergunta 5. Qual é o plano de ação emergencial do DAI, caso a crise persista até a próxima semana, após 15 dias ou após 30 dias? Eu queria essa resposta. A 6ª, quais medidas estão sendo adotadas para amenizar os problemas enfrentados pela população quanto à falta de água, à qualidade do serviço prestado, à previsão de implantação de um racionamento oficial e planejado por parte do DAI? Pergunta 7, quais ações têm sido realizadas pelo departamento para a conscientização da população? Qual a periodicidade dessas ações e de que forma estão sendo executadas? E 8, quantas equipes operacionais estão atualmente em atividade na cidade para reduzir o número de vazamentos na rede, de modo a diminuir a perda de água já tratada, sabendo que a gente perde praticamente 50% da água que a gente trata. Então, são essas perguntas que eu queria apresentar nesse requerimento. O colega de partido, Gutão do Lanche, também demonstrou indignação. Ele enfatizou a falta de transparência e criticou a postura de alguns que, segundo ele, esperaram o momento de crise para fazer críticas abusivas. Os oportunistas, os leão de teclado, aí aproveitam essa oportunidade para xingar os vereadores. Só que mal sabem eles que faz tempo, anos que nós estamos cobrando. Aí os oportunistas chamam nós de vagabundo, de pilantra, que nós somos safados. Eu não sou obrigado a ficar aguentando isso por uma má administração, onde eles não tomaram uma postura. Porque diz que em 2014 teve um problema igual esse. Mas por quê? Lá atrás falava que não podia ser usada a água da represa. Ontem no discurso falou que pode captar a água da represa. Mas se passaram 11 anos e ninguém pensou em captar a água da represa. A vereadora de oposição, professora Juliana, do PT, elevou o tom e classificou a crise hídrica como uma questão política causada pela falta de investimentos da prefeitura. O que aconteceu? Negou-se uma realidade, a verdade é essa, negou-se uma realidade. A gestão aqui em Americana, o prefeito Chico Sardelli, negou esses dois elementos, no mínimo, que são cruciais para agir preventivamente, reduzir os danos para a população. O resultado desse caos que a gente tem hoje na cidade, vereadores, com famílias aí com intermitência de água, pelo menos aí nos últimos 20 dias, em sequência, 5 dias, eu estava hoje na região do Jardim da Balsa, Parque da Liberdade, conversando com as pessoas sem água, gente que está acamada, gente que está em pós-cirúrgico, gente que está tendo que parar toda a rotina para ir buscar o filho mais cedo na creche, né? As pessoas que não têm caixa d'água em casa, fazendo 1, 2, 3 viagens no poço artesiano, quando tem poço artesiano na sua região. A população está revoltada e com razão. E isso é resultado, sim, de uma questão que é, primeiro, de infraestrutura, né, é de gestão, é resultado de escolhas políticas. A principal delas, vamos falar desta gestão, que é a gestão a qual eu, como vereadora, devo fiscalizar, é uma gestão que nada fez no sentido de garantir a ampliação da capacidade do DAI tratar o seu esgoto, tratar a água que a gente recebe em casa. Em uma postura mais moderada, Thalita Denadai, do PDT, fez um apelo por união de esforços na busca por soluções imediatas para a grave situação do abastecimento na cidade. Eu quero falar do requerimento 800 de 2025, onde a gente está propondo a criação da Comissão Especial de Estudo para a Recuperação, Preservação e principalmente a utilização da represa Salto Grande, com o objetivo de buscar soluções, principalmente agora nessa questão da crise hídrica que a gente tem passado aqui em Americana. A gente tem acompanhado que muitas cidades estão construindo as próprias represas e hoje a Americana tem uma represa e não é utilizada. Então, essa comissão vem de encontro para poder estudar, ver como dá para utilizar toda essa água e realmente, principalmente nesses casos emergenciais, a gente tem uma represa e a gente tem que levantar
todos os dados, todas as possibilidades de estar utilizando essa represa para abastecimento da nossa cidade. Eu acho isso mesmo, agora é a hora da gente buscar solução. Debater sobre o caminhão-pipa e tudo mais é só para amenizar a situação. Então, hoje, propondo essa comissão, é para a gente pensar num novo caminho, e a represa de Salto Grande, eu acredito que pode ser esse caminho para poder ajudar na crise hídrica que a gente tem passado aqui em Americana. Cristiane Azanha, para a TV Todo Dia. Aos políticos que não querem ser criticados, uma dica: saiam da vida pública, vocês são pagos com o nosso dinheiro. 7 horas em ponto, não temos tempo para mais nada. Amanhã a gente volta na primeira edição, às 7h30 da manhã, com a Sabrina Furlan. Eu volto às 18 horas. Até lá! Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. O melhor endereço para você ficar bem informado. tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Olá, querido povo de Deus, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Nós temos um encontro marcado de segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã, no programa Experiência de Deus. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. O melhor endereço para você ficar bem informado. tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Olá, querido povo de Deus, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Nós temos um encontro marcado de segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã, no programa Experiência de Deus. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque